Fala, gurizada! Seguindo, já vimos aqui limites e já fizemos exercício de limites. Significa que estamos prontos para falar de derivadas. Vamos lá? Por que nós falamos de limite já? Porque a definição de limite é importante para a gente seguir com o cálculo diferencial integral. A ideia de limite, que nós acabamos de ver, é a base dos vários ramos do cálculo diferencial integral. Por isso é apropriado que você primeiro estude limite, para depois seguir com o cálculo diferencial integral. Agora vamos falar da diferenciação, do cálculo diferencial. E para isso é necessário que você saiba limites. Se você ainda não sabe, volte nas aulas de limite. Então agora vamos falar um pouco das tangentes e da velocidade e afins para você chegar lá nessa ideia de derivada. Para isso utilizaremos limite. Check it out. Aplicações de derivadas, para motivar. Eu poderia citar aqui otimização, cálculo de variações, física, todo o campo de sistemas dinâmicos com suas equações diferenciais, sistemas de equações diferenciais, etc. A grande verdade é que a aplicação disso é tão grande, que eu cometeria aqui, talvez apenas, essa heresia de dizer que todo artigo científico tem que ter derivadas. Derivadas aparecem em tantos lugares que é impossível você enumerar as aplicações desse tema. Então vamos começar com o problema da reta tangente. Seja uma função f e p um ponto do seu domínio. E aí consideramos esse tipo de limite. Esse tipo de limite ocorre naturalmente, tanto na geometria quanto na física. Isso aqui é um limite, pode ocorrer. Agora nós vamos considerar o problema de definir a reta tangente ao gráfico de f. Aqui em vermelho o gráfico de f, em preto aqui a reta tangente. Essa reta preta é tangente ao gráfico dessa função aqui em vermelho, nesse ponto, o ponto P, F de P. Note que essa definição de tangente aqui é entre aspas, porque ela é tangente nessa vizinhança. Pode ser que o gráfico continue para lá e cruze por essa reta de novo. Então queremos que ela seja tangente aqui próximo a esse ponto, tá? Tá bom. Agora o problema que nós vamos considerar é determinar a equação determinar o coeficiente angular de inclinação dessa reta t de x. Como é que a gente vai fazer isso? Não é tão simples. Existe um problema um pouco mais simples, que é determinar o coeficiente de inclinação de uma reta secante. Aqui, em vermelho continua o gráfico da função. E aí aqui eu coloquei em preto, esse S de x é uma reta secante. O que é uma reta secante? Uma reta secante nesse contexto é uma reta que passa pelo gráfico da função em dois pontos diferentes. Aqui ela passa no ponto P, F de P e no ponto X, F de X. Ela passa em dois pontos diferentes. E vamos utilizar esse conhecimento para descobrir o coeficiente de inclinação da reta tangente. Essa daqui é fácil, porque se você tem dois pontos, você volta lá no pré-cálculo e você sabe que o coeficiente de inclinação dessa reta é dado pela divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente, ou conhecido também pela tangente desse ângulo aqui, dessa forma aqui. Agora o que nós vamos fazer, já que nós queremos então a tangente? Nós vamos pegar esse x e aproximar ele de P. Esse x aqui e trazer para mais perto de P. De modo que essa distância de x a P irá para zero. Quando esse x for para P, essa distância irá para zero. Prosseguir de um zoom na figura para vocês entenderem. Aqui está o gráfico da função de vermelho. Aqui a reta secante, tudo bem? Passando nos pontos P e F de P, X e F de X. Mesma figura aqui. Mesma figura, mesma situação. Só que aqui eu criei uma segunda secante. Essa segunda secante, qual que é a diferença dela para a primeira? Que o segundo ponto dela, o primeiro ponto está aqui, Todas as secantes têm um ponto em comum com a tangente, que é o ponto P e F de P. Só que o segundo ponto dela, eu aproximei mais o valor de x aqui do P. Esse ponto estava aqui, veio para cá. E eu poderia dizer que essa reta aqui está mais próxima da reta tangente, que esse ângulo aqui é menor, Poderia continuar com esse processo, poderia criar uma terceira tangente aqui.
Trouxe esse ponto aqui, ó, mais para baixo. Significa que o x aqui está mais próximo ainda do P. Né? Esse ponto está mais para baixo. Essa reta aqui está mais próxima da tangente. E todas essas retas aqui eu conheço dois pontos. Todas elas eu posso determinar o coeficiente de inclinação delas. E eu posso continuar esse processo criando mais retas aqui, aproximando da reta T. Ou S4, muito mais próximo ainda da reta tangente. E ela continua sendo a secante. Eu continuo com aquela mesma equação para calcular o coeficiente de inclinação dela. E ela está muito mais próxima da secante. Isso por quê? Porque o x agora está muito mais próximo do P. A distância de P a x está mais próxima de zero. Porque essa reta está mais próxima. Eu estou cada vez criando retas mais próximas de T. Para que essas minhas tangentes sejam mais próximas de T, eu faço com que x se aproxime de P. Né? Quando é que essa reta vai ser tão próxima? Ela não pode ser a própria tangente, porque a tangente só tem um ponto. Não dá para determinar o coeficiente de inclinação da reta. Porém, eu posso usar o conceito de limite aqui. À medida que eu fazer o limite com x indo para P, aí o coeficiente de inclinação dessa reta vai coincidir com o coeficiente de inclinação da reta tangente, que é a qual eu estou interessado. Né? Coloquei uma reta aqui para você ver. Ó. Trouxe para bem mais perto o segundo ponto, né? Isso levando o x para mais perto, e essa reta está muito mais próxima do x. Ou seja, eu vou usar o limite. Né? O limite é a mesma coeficiente de inclinação aqui da reta tangente, f de x menos f de p, sobre x menos p. Só que agora eu usei o limite com x indo para p. Quer dizer que essa diferença entre x e p vai se tornar muito pequena, vai ir para zero. Né? Nesse momento eu vou ter o coeficiente de inclinação da tangente, da própria tangente. Né? Isso aqui eu poderia escrever dessa forma ou escrever também como f' de P, né? O coeficiente de inclinação da reta tangente no valor P, né? No ponto P, f de P. Dessa forma a equação da reta tangente vai ficar dessa forma aqui, né? Se você se lembrar do ioiô michiochô, lembra? Né? Y menos y0 igual coeficiente de inclinação x menos x0, né? Mais ou menos isso, só que aqui eu usei a letra P, né? Y menos f de P, f' de P, que é isso aqui, que é o coeficiente de inclinação, multiplicando x menos p. Né? Esse S' de p é o coeficiente de inclinação da reta tangente. Diretamente disso aqui eu vou para a definição de derivada. Esse limite aqui será a derivada da função f no ponto P. Né? Diremos, seja uma função f e p um ponto do seu domínio, então a derivada da função f em p, a derivada da função f em p, é o limite do quociente f de x menos f de p sobre x menos p quando x tende a p. Isso é escrito dessa forma aqui. Pode ser lido, isso aí também pode ser lido como f' de p. Quando esse limite existir e for finito, essa será a derivada de f em p. Quando existir e for finito. Se a função f admitir derivada em p, nós vamos dizer que f é derivável em p, ou que f é diferenciável em p. Vamos para um exemplo? Calcular a derivada da função x² em x igual a 3, f' de 3. Vai ser aquela fórmula que a gente tinha lá atrás, essa daqui, ó, né? f', no caso, em p igual a 3, né? Vai ser esse limite aqui, né? Então vamos lá, para ver. Limite com x tendendo ao p, né, que nesse caso é 3, do x, quem é a função? X ao quadrado, menos a função em 3, né? 3 ao quadrado é 9, sobre x menos o ponto, ou seja, x menos 3. É esse limite. Esse limite aqui, se eu tentar fazer uma substituição aqui do valor, vai dar indeterminação, então é preciso expandir essa parte de cima. Posso fazer um cancelamento aqui do x menos 3 com x menos 3, porque x não é igual a 3, ele na verdade tende a 3. Com esse cancelamento, eu vou chegar nessa expressão aqui, na qual eu posso substituir o valor de 3 aqui. Vai dar 3 mais 3, dá 6. Então a derivada de f de x igual a x ao quadrado em x igual a 3 é 6. Trago aqui para vocês uma explicação gráfica do fenômeno. Em verde o gráfico da função quadrática e em preto aqui a reta tangente a esse gráfico passando no x igual a 3. Então, qual é o coeficiente de inclinação dessa reta? É 6.
E em menos 3, se eu usar o valor menos 3 para x, mesma forma, só que daí o x vai tender a menos 3, aqui vai ser menos 3 ao quadrado, que dá 9, porém aqui é menos, já aqui embaixo vai ficar mais, né? Porque menos 3 fica mais. Resolve isso aqui, vai dar menos 6, né? Aqui de novo o gráfico da função, o gráfico da reta tangente nesse ponto e o coeficiente de inclinação é menos 6. Isso explica, se você olhar aqui atrás, que essa tem inclinação positiva, está crescendo, essa tem inclinação negativa, está decrescendo. Seguimos, fiz a brincadeira também com menos 2, veja o cálculo, o gráfico da função, a reta tangente passando em x igual a menos 2. Ela tem esse coeficiente de inclinação negativo, porque ela é decrescente. Fiz para zero. Para zero você vai ver que esse limite aqui dá zero, na verdade. Significa que o coeficiente de inclinação da reta tangente aqui é zero, ou seja, se o coeficiente de inclinação da reta tangente é zero, significa que a reta tangente na verdade é uma reta constante. E aqui nesse caso é a própria reta f de x igual a própria reta constante igual a zero. Né? Fiz aqui também para o valor f de 2 e depois eu coloquei todas no mesmo gráfico. Em verde você vê o gráfico da função e essas retas em preta são as retas tangentes em cada ponto. Né? Evidentemente aqui desse lado de cá, onde a minha função decresce, essas retas tangentes têm coeficiente negativo, coeficiente de inclinação. E aqui do lado de cá, onde o gráfico da função cresce, o coeficiente de inclinação das retas tangentes é positivo. Isso significa o que você está pensando. Vejamos aqui, né, o gráfico em verde da função quadrática. Aqui a derivada, a reta tangente, né, ao gráfico dessa função quando x é menos 3, né? E aqui eu posso mudar, né? Posso trazer para outros valores, né? Nota que eu vou mudando o valor de x, a reta tangente vai mudando a inclinação, cada vez a inclinação é menor. Né? E aqui é sempre negativo o sinal. Quando eu chegar no zero aqui, aí a inclinação não é nem negativa nem positiva, é zero. E quando eu passar para cá, o coeficiente de inclinação é positivo e cada vez maior, né? Quer dizer que a função cresce cada vez mais rápido. Agora, eu fiz a brincadeira com vocês com o valor de p fixo, né? Então eu calculava a derivada da função para um dado p. Eu posso fazer de outra maneira também. Eu posso calcular o valor da função com o p variando, manter um x fixo e variar o p. Para que isso vai servir? Por exemplo, vamos voltar nos slides anteriores. Olha só, eu tinha essa função aqui, x ao quadrado, x igual a 3, x igual a menos 3, x igual a menos 2, x igual a 0, x igual a 2. Eu calculei a derivada para cada um desses valores. Agora, eu poderia deixar o p variando e manter o x fixo, que daí eu ia conseguir uma fórmula que eu calculo a derivada da função e depois eu só substituo o p. Né? Ao invés de trazer esse p aqui para esse x para mais próximo do p, eu vou trazer o p para mais próximo do x. Né? O que vai me levar a essa consequência aqui. Né? Aqui eu chamei essa distância aqui de h, tudo bem? X menos p eu chamei de h. Eu vou levar essa distância h para zero. Né? Quando eu trazer o p para x, essa distância irá para zero. Né? E aqui, se aqui é f de p, aqui em x vai ser f de p mais h, ou em qualquer outro valor aqui dentro vai ser f de p mais h. Tudo bem? Que h vai ser a distância de p até onde o ponto está. E evidentemente aqui é f de p. Então vai ficar assim a expressão. A derivada em qualquer ponto p vai ser o limite, com h indo para zero, de f de p mais h menos f de p sobre h. Vamos lá? Então se eu pegar aquela mesma função quadrática, o x ao quadrado, e aqui eu coloquei todos aqueles pontos que eu calculei a derivada, eu fiz um limite para cada um, agora eu vou usar o limite só uma vez. Né? Usando essa fórmula que eu mostrei aqui no slide anterior, essa daqui, ó. Vamos lá. Limite com h indo para zero de x mais h ao quadrado menos a função, né, que é aqui, ó, a função mais h, né, f de x mais h, nesse caso x mais h ao quadrado. Aqui é a própria função, que é o x ao quadrado, e aqui é o h. Não posso substituir porque o denominador dá zero.
posso pegar essa parte de cima e abrir, né? X mais h ao quadrado é quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo, menos esse x ao quadrado sobre h. Nota que esse x ao quadrado aqui do início, com esse último aqui, se cancelam, porque esse é positivo e esse é negativo, né? E aqui na parte do meio, quem vai sobrar, todo mundo está multiplicado por h. Posso colocar o h em evidência. H vezes 2x, 2xh. H vezes h, h ao quadrado. Para que colocar em evidência? Para fazer o cancelamento desse h de cima com esse de baixo. Fazendo o cancelamento, vai sobrar só o 2xh. E a hora que sobrar só o 2xh, eu posso substituir o zero, que daí não dá mais indeterminação, né? Claro que quando h for para zero, vai sobrar só o 2x. Então, o limite da função x ao quadrado é 2x. E depois que eu calculei isso, aí sim eu posso substituir para cada ponto. Por exemplo, para menos 3, eu pego essa função 2x e no lugar do x substituo menos 3. Para menos 2, pego essa função e substituo menos 2 aqui, que é o que eu fiz aqui. 2 vezes menos 3, 2 vezes menos 2, 2 vezes 0, 2 vezes 2, 2 vezes 3, né? É 2x. Então, se eu tiver que calcular a derivada da mesma função em vários pontos, é muito melhor eu calcular a derivada da função aqui, como eu calculei, e depois substituo para cada ponto. Muito mais prático, né? Dito isso, eu vou contar para vocês sobre duas derivadas que vocês têm que ter em mente. A derivada da função constante. Toda função constante terá como derivada a resposta zero. A derivada de uma função constante é zero, né? Porque a hora que eu substituir, quando dá a função constante em x igual a x mais h, né? Dá a própria constante. Constante menos constante, zero. Limite de zero com h indo para zero é zero. Então não importa quem seja a sua função constante, a derivada vai dar zero. Você pode testar e fazer várias, você vai ver que sempre vai chegar no zero. E se você tiver a função identidade, quanto é que vai dar? Faça a conta, né? A identidade, quando você tiver x mais h, vai dar x mais h. Quando você tiver só x, vai dar x. Esse x positivo cancela com esse, sobra só h sobre h. Dividido h sobre h dá 1, limite de 1 com h indo para infinito, é o limite da constante dá o próprio 1. Com essas duas funções aqui em mão, você conseguirá calcular todas as outras derivadas, né? Com essas duas. A derivada da constante é sempre 0, a derivada da identidade é 1. Vejamos aqui. A função f de x igual a x ao quadrado. Essa eu já calculei, né? Qual que é a fórmula de novo, para calcular de novo, mas lembra que eu já tinha calculado aqui, ó, tá? Eu já tinha feito o cálculo aqui. Dá 2x, né? Fiz de novo aqui, a mesma continha, 2x, tá? Bacana, dá 2x. Calculei o limite da 2x. Agora também tenho que lembrar para vocês que existem funções que não são deriváveis, né? Aqui a minha intenção é mostrar que a função módulo de x não é derivado vável em x igual a zero. Esse limite aqui. Por quê? Porque o limite, que é a definição da derivada, não existe. Para a função ser derivável num ponto, aquele limite, que é a definição, tem que existir. Se ele não existir, depois vocês verifiquem por que não existe. Se ele não existir, a função não é derivável naquele ponto, né? Mas eu mostrei aqui, né? Na verdade, para verificar que esse limite aqui não existe, você tem que calcular o quê? Os limites laterais, né? Esse limite aqui dá o quê? Vai dar módulo de x sobre x. E os limites laterais de módulo de x sobre x são diferentes, o que significa que esse limite não existe. Se o limite não existe, essa função não é derivável nesse ponto. Tá aqui, ó, para você verificar os limites laterais. Vou voltar aqui um pouquinho, ó. Esse limite aqui, né, que é a definição da derivada, vai ser equivalente ao limite de módulo de x sobre x. Só que módulo de x sobre x é essa função aqui. Quando você se aproxima do zero pelo lado negativo, está dando menos 1. Quando você se aproxima do zero pelo lado positivo, está dando 1 positivo. Ou seja, valores diferentes dos limites laterais implicam que o limite em questão não existe. Esse limite aqui é o da definição da derivada para esse ponto. Então a função não é derivável nesse ponto. Porém, o limite da função, né, a função em questão era módulo de x, né? Aqui está a definição da derivada. Esse limite não existe. Mas o limite da função existe sim. Essa função aqui, módulo de x, o limite dela quando x tende a zero é zero. Porque se vir pela esquerda ou pela direita, os dois lados aqui estão indo para zero. Esse limite existe. Ou seja, o limite existe no ponto, mas a função não é derivável no ponto. Tudo bem? Não se esqueça daquelas duas derivadas. E eu encerro dizendo para vocês: fazer exercícios derivadas.
Idorize e cálculo A. Façam muitos exercícios. Façam bastantes exercícios, treinem e aí vocês estarão prontos para a próxima aula, que é uma continuação em derivadas.